Saudações a todos! Se você tem o Solus instalado em um disco em GPT e quer adicionar a entrada dele no GRUB de um outro sistema operacional, o vídeo de hoje é para você. Como a maioria das distribuições Linux, o Solus permite que você instale o sistema em discos no padrão MBR, ou também chamado de MS-DOS, e no padrão GPT. A diferença é que quando a instalação ocorre em disco MBR, o Solus já é automaticamente instalado com o bootloader GRUB, enquanto que em disco GPT ele utiliza o systemd boot como bootloader. Mas as diferenças não param por aí. No padrão MBR, o kernel e o initrd, arquivos necessários para a inicialização do Solus, eles ficam localizados na pasta boot. Isso permite que qualquer outra distribuição Linux que tenha como bootloader o GRUB identifique o Solus e realize automaticamente as configurações para incluí-lo no menu de inicialização do boot. Já na instalação em GPT, você pode verificar que na pasta boot não existe nenhum arquivo. No vídeo que eu fiz em inglês, mostrando a instalação do GRUB no Pop! OS 22.04 de forma simplificada, eu aproveitei para mostrar que, embora o OS Prober localizasse o Solus, a instalação do Solus, o GRUB era incapaz de inserir corretamente a entrada no menu de inicialização do boot. Apesar de ser usuário do Solus já há um certo tempo, eu utilizava ele em uma máquina bem antiga, onde GPT e UF eram sonhos muito distantes. E por conta disso, eu nunca tinha me deparado com essa dificuldade de integrar o Solus ao GRUB de outra distro Linux. Um problema que, como dá para ver nessas postagens que eu separei, já vem de um certo tempo. E que, do meu ponto de vista, não ajuda a aumentar a popularidade do Solus na comunidade Linux. Bom, e como é que eu fiz para resolver esse problema? Eu iniciei uma distro em modo live, que por coincidência foi uma versão do Solus também. O único pré-requisito é que essa distro já deveria vir com o Gnome Discos instalado. No terminal, nós vamos digitar sudo blkid, que é um comando que vai nos fornecer o conteúdo e atributos dos dispositivos de blocos. A quantidade de resultados que você vai ter em resposta ao comando vai ser proporcional à quantidade de discos que você tem no seu hardware e à quantidade de partições que cada disco possui. Eu estou muito longe de saber razoavelmente sobre dispositivos de blocos. E se você quiser se aprofundar mais, eu te recomendo que você assista os vídeos do canal do Fábio Akita. Para solucionar o nosso problema, nós só precisamos saber que cada partição possui um UUID e um part UUID específico. Para simplificar, eu vou excluir todos os dispositivos de bloco que não estejam nos dois SSDs SATA 3 e no SSD NVMe que esse computador possui. Como o nosso propósito é inserir uma entrada do Solus no menu do GRUB de outra distro Linux, nós temos que primeiramente localizar o arquivo grub.cfg, que dentre outras coisas é utilizado pelo GRUB para criar o menu. Para isso nós vamos utilizar o Gnome Discos para montar a partição raiz do sistema operacional onde o GRUB está instalado. No caso do Solus, a montagem vai ocorrer em RAM, Media, Live, em uma pasta com o número do UUID. Como esse é aquele Pop! OS onde nós havíamos instalado anteriormente o GRUB, os arquivos vão estar em boot, GRUB. Utilizando o editor de texto, nós vamos copiar a primeira entrada do menu, que vai de menu entry até fecha chave. Nós vamos colar essa entrada em um arquivo em branco e vamos utilizá-la como base para a entrada do Solus. Como quase todas as distribuições Linux usam os mesmos fundamentos, se você já tem uma entrada do GRUB que funciona, é só uma questão de você adaptar ela para iniciar praticamente qualquer outra distribuição Linux, como é o caso do Solus. Em destaque, eu selecionei a primeira UUID que aparece no menu. Quando comparamos com aquela tabela que foi montada com o resultado do comando blkid, verificamos que essa UUID é da partição onde encontram-se o kernel
e o init.rd do PopOS. Então, o nosso próximo passo vai ser localizar onde estão o kernel e o init.rd do Solus. Como eu já mostrei anteriormente nesse vídeo, esses arquivos não estão na pasta boot do Solus. Dessa forma, a única partição restante onde esses arquivos poderiam estar dentro do disco em que o Solus está instalado seria a partição EFI. É nesse momento que o Gnome Discos se torna muito útil, porque a partição anterior poderia ter sido montada por qualquer gerenciador de arquivos do Linux, mas as partições EFI não podem ser montadas pelos gerenciadores de arquivos. Então nós vamos utilizar o Gnome Disco para montar essa partição. E aqui eu preciso fazer o meu alerta de sempre. É a partir desse momento que, se você cometer um erro, você pode comprometer totalmente a inicialização do seu sistema. Então, se você não está seguro no que está fazendo, não faça, pare, estude melhor, tire suas dúvidas nos comentários, porque você pode, na tentativa de facilitar a sua vida, acabar ficando sem sistema. Retomando o nosso curso, nós vamos encontrar os arquivos em com.solus project. Só uma observação para facilitar o entendimento: enquanto que no Solus o kernel recebe esse nome, no PopOS ele é o VM Linux. Uma outra observação é que os dois arquivos estão duplicados porque são duas versões diferentes do kernel, sendo que a mais atual é sempre a de numeração maior. Essa partição também abriga o arquivo com os parâmetros de configuração do boot do Solus, e está em Loader Entries. Como os parâmetros de inicialização do Solus são diferentes dos do PopOS, nós vamos copiar esses parâmetros e colar naquela entrada que nós salvamos anteriormente. Mas antes de colar os parâmetros de inicialização do Solus, vamos substituir o UUID da partição onde estava o PopOS pelo UUID da partição F do Solus. Eu recomendo que você use o recurso procurar e substituir para todas as entradas do UUID. Vamos alterar o nome que essa entrada vai ter no menu do Grub, substituindo o pop pelo Solus. E caso a sua entrada tenha esses parâmetros que eu realcei, você pode simplesmente excluí-los porque eles não fazem diferença nenhuma para o Solus. Caso a sua entrada não tenha, não tem problema nenhum. Só observando que eu esqueci de realçar essa palavra else, que também deve ser excluída. Essa palavra fi, acima do Linux, também deve ser excluída. Nessa linha Linux, nós temos o diretório do kernel, bem como os parâmetros de inicialização dele. Aqui nós vamos substituir o diretório do PopOS integralmente pelo diretório do Solus. Quanto aos parâmetros, é preciso fazer uma ressalva caso a sua distribuição Solus tenha uma partição swap. Esse part UUID é da partição onde a raiz do Solus está instalada. Esse parâmetro não precisa ser modificado e eu não faço ideia do motivo porque ele usa o part UUID e não UUID. Eu acho que alguns dos outros parâmetros que vêm a seguir também poderiam ser removidos, mas como eu não tenho certeza e eles não causaram nenhum problema, eu acabei deixando. Se você que está assistindo esse vídeo sabe qual é o motivo, você pode deixar aí nos comentários e contribuir com o conhecimento do pessoal, e meu também. E esse último UUID refere-se à partição swap. Se a sua instalação do Solus não tem partição swap, você não vai ter esse parâmetro na sua entrada. E como última alteração, vamos substituir o diretório do init.rd. O usuário comum não pode fazer alterações no arquivo grub.cfg. Então nós vamos abrir o terminal, digitar sudo e o nome do editor de texto que você vai utilizar, que nesse caso é o Pluma. Eu poderia ter digitado o diretório completo, onde o arquivo está, mas eu acho mais fácil, uma vez que o aplicativo é inicializado com o privilégio de superusuário, simplesmente navegar até abrir o arquivo. Uma vez aberto, nós vamos abrir um espaço entre uma entrada e outra e simplesmente colar aquela entrada que nós fizemos. Salve o arquivo e pronto, pode fechar o aplicativo. É importante ressaltar que sempre que você atualizar o Grub
na distro onde ele está instalado, que nesse caso é o Pop! OS, você vai perder essa entrada. Então tenha essa entrada salva para sempre que for atualizado o Grub, você realizar esse procedimento final de colar no arquivo de configuração. E sempre que você atualizar o kernel do Solus, você vai ter que fazer essa atualização manualmente dos dois arquivos de inicialização do Solus, porque eles também não vão ser atualizados automaticamente. Mas você vai conseguir inicializar o Solus sem nenhum problema, vai simplesmente inicializá-lo no kernel que já estava lançado no Grub. Lembre-se de desmontar todas as partições no Gnome Discos e depois de fechar todos os aplicativos, reinicie a máquina. Verifique se a prioridade 1 de boot é a distro onde nós realizamos as alterações no Grub, que nesse caso foi o Pop! OS. E se tudo estiver certo, você vai ter no menu do Grub uma entrada para o Solus e você vai conseguir dar boot nele através dessa entrada. Se você era uma das pessoas que, para utilizar o Solus em uma máquina com outros sistemas operacionais, precisava alterar a ordem de inicialização direto na UEFI BIOS, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Como eu já deixei claro, o Solus é uma distro que eu tenho um particular interesse, né? Até um certo ponto um carinho por ela. Então eu estou preparando mais vídeos sobre o Solus, né? Sobre como melhorar, pelo menos para mim, a utilização dele. E se você também tem interesse no Solus, inscreva-se para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E até a próxima.